Meu amigo, olha eu aqui para explicar a você, tá? O tópico 1, tá? Cujo título é exatamente, ó, a Grécia, as suas origens, o seu povo e a sua história. Antes de nós começarmos a estudar, tá, esse tópico, eu quero que você repare na parte de cima dele e que ele comece exatamente, ó, com a civilização de Creta. Lembre-se, tá? Creta é aquela civilização que precedeu a Grécia Antiga. Você lembra da história do Minotauro? Acho que todo mundo conhece. Pois bem, ela apareceu exatamente em Creta. Tá? Se você observar, Creta está aqui abaixo desse mapinha da Grécia, tá? Desse mapinha aqui bonitinho. Deixa eu mostrar a você. Está ela aqui, ó. É essa ilha aqui. Creta na antiguidade não era um país, tá? Era meramente uma ilha formada por cidades-estados, tá? Das quais você pode observar aqui, ó. As mais importantes foram exatamente Knossos, Faístos, tá? E Gúnia. É justamente em Knossos, que governou, que existiu, esse rapaz simpático aqui de baixo, ó, um rei chamado Minos, pai do Minotauro, cuja lenda, tá? Você e eu conhecemos. Repare que Creta existiu no período que precede a Grécia, de aproximadamente 2.000 anos, e o seu legado cultural, de certo modo, influenciou na formação da Grécia, que é o que interessa a gente, ó, nessa parte, nesse assunto aqui que a gente começa a ver a partir de agora. Para começo de conversa entre mim e você, a gente tem que dar uma olhadinha aqui na formação da Grécia, a sua geografia, que é uma geografia bastante peculiar. Observe que a Grécia tem um território tão fragmentado, tão compartimentado, que a gente pode separá-lo em 3 partes. Observe, a Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular, certo? A continental, que é a primeira parte aqui, por que esse nome? Porque é aquela parte daquele território da Grécia, ó, que se liga ao continente, esse trecho aqui. Já a Grécia insular, essa parte aqui, é o conjunto das ilhas aqui mais abaixo, tá? Notadamente Creta, cujo resumo da sua história eu acabei de fazer para você. Já a Grécia peninsular, essa parte aqui, é esse trecho, ó, aqui mais abaixo, onde nós temos aqui uma cidade, tá? Chamada Esparta, que você certamente conhece, certamente lembra, porque viu um filme chamado 300. Lembra dele? Pois bem, tá? Aqui a gente tem a tal da Esparta, que todo mundo conhece, que é tão conhecida. Outra coisa, observe que na Grécia a gente tem 3 mares banhando o seu território. O mar Jônio, o mar Egeu, tá? Cadê o mar Egeu? Olha aqui. E o mar Mediterrâneo, tá? O Egeu, ele está desse lado aqui, ó. Essa parte que está aqui. O Mediterrâneo é esse mar aqui mais abaixo, tá? Ele está aqui. Enquanto que o mar Jônio é esse mar aqui, ó, esse trecho aqui, certo? A Grécia, ela não era um país na antiguidade, isso é uma região de solo bastante montanhoso. Aliás, ela era formado 80% de montanhas, era montanha para tudo que é lado. Como eles tinham um território muito montanhoso, que não era muito propício à atividade agrícola, o que é que os gregos tiveram que fazer? Se lançar atividade marítima e comercial. Por isso que foram importantes para eles, tá, os mares, tá, Mediterrâneo, o mar Egeu e o mar Jônio, ou Jônico, como queira chamar também. Mas vamos ver o seguinte, o que marca, tá, o que enfatiza aí essa primeira parte, esse primeiro momento da Grécia. Como é que a gente pode separar a história grega? Está aqui mais abaixo, ó, há 4 períodos que interessam a gente. O primeiro é o chamado período homérico, tá? Começa a partir do ano 2000. Depois o período arcaico, mais ou menos a partir do ano 800. Depois o período clássico, a partir do ano 500. E finalmente o período helenístico, tá? Que começa a partir desse ano que está aqui. Ó. Observe a data aqui mais abaixo. Não se atenha a essas datas, tá? Procure entender, na verdade, o que marca cada um desses períodos, tá? O homérico, o arcaico, o clássico e o chamado helenístico. Vamos começar primeiramente, tá? Pelo chamado período homérico. Para começo de conversa, ó, por que este nome homérico? Por que esse nome? Isso é uma referência ao maior poeta grego da antiguidade, um homem chamado Homero. Vamos procurar Homero, tem uma foto dele aqui mais abaixo, tá? Vamos ver Homero, cadê Homero, para você dar uma olhada nele. Cadê o tal do Homero? Vamos lá, deixa eu virar a página aqui. Homero é esse simpático rapaz aqui, ó. Tá aqui ele. Ele é autor de 2 grandes poemas, tá? Que você certamente deve lembrar. Cadê os 2 poemas? Tá aqui, ó. Um poema chamado Ilíada e outro chamado pelo nome de Odisseia.
Lembrar que a Ilíada aborda justamente a grande guerra de Troia, tá? Aborda Troia. Já a tal da Odisseia aborda as aventuras de uma personagem chamada Ulisses, tá? O grande Ulisses, tá? O grande, que todo mundo fala, todo mundo conhece. Mas vamos voltar para cá, tá? Vamos voltar aqui para o tal do período homérico. Vamos voltar para ele, para a gente ver o que marca, o que assinala o tal do período homérico. Lembre-se, tá? O homérico ele vai começar a partir do ano 2000. Ele é marcado, ó, como você pode observar aqui, pelas invasões, tá? A Grécia, certo? Os aqueus, jônios, eólios e os dórios. Ele já começa assim, as invasões à região da Grécia, tá? Lembre-se, aqueus, jônios, eólios e os chamados dórios. Cada um desses povos que invade aquela região formará uma cidade-estado, Esparta, Atenas, Tebas, que nós veremos mais adiante. Mas vamos para cá, vamos para o Homérico, vamos continuar no período homérico, certo? Vendo o que marca ele. Então ele começa com as invasões dos aqueus, eólios, jônios e dórios à região da Grécia. Mas o que mais ocorreu nesse período? Vamos para cá, está aqui mais abaixo. Ó. Ele é marcado também pela chamada primeira diáspora grega. Está aqui, ó, tá? Aqueus, eólios e jônios chegaram à região da Grécia, ocuparam a parte litorânea dela. Aí depois chegaram os dórios, tá? Quando os dórios invadem a região da Grécia, a parte litorânea, como eles eram um povo bélico, muito violento, quem já estava no litoral da Grécia teve que correr, tá? Para o interior da região e para a região da Ásia Menor também, ó, que é a Ásia Menor. Logo, a Grécia foi povoada de forma efetiva com a invasão tal dos dórios, os poderosos dórios, com a primeira diáspora dórica. Lembrar que diáspora quer dizer fuga, saída, tá? Dispersão. Lembre-se disso aí. Então, aqui os eólios e jônios, com medo da invasão dórica, tá? Violenta, bélica, eles correm para o interior da Grécia e para a região da Ásia Menor. Isso aqui, ó, a Ásia Menor, não sei se você lembra, tá? É a Turquia atual, tá? É a região da Turquia, a parte litorânea dela. Outra coisa, o Homérico ele é marcado também pela formação dos genos, está aqui mais abaixo, ó, a grande comunidade gentílica, tá? Os genos. Lembre-se que o genos, tá? Ele espalhou-se por toda a Grécia. Era uma série de comunidades, tá? Espalhadas naquela região da Grécia, e aí em cada uma delas havia um chefe, havia um líder, que era chamado pelo nome de pátria, tá? O famoso pátria, certo? Está aqui ele, ó, o pátria. O pátria era chefe ao mesmo tempo, ó, tá aqui, ó, político, tá? Ele comandava a economia, ele comandava a justiça, ele comandava a religião. E outra coisa, no Genos, a gente não tem propriedade privada, tá? Não havia classes. Tudo pertencia a todos. Então, no Genos, a gente trabalha, a gente se ajuda, a gente reparte o que tem. Era essa a ideia dele. O Genos existe até uma certa época, até um certo período. Aí, lentamente, ó, ele começa a desaparecer, ele começa a desintegrar. Por uma série de razões, tá? Dentre elas, aumento populacional, falta de terra, formação da propriedade privada, tá? A Grécia sairia, certo, do período homérico e começaria um outro, a que a gente vai chamar pelo nome de arcaico. Vamos dar uma estudada nele, vamos ver o período arcaico. Vamos ver o que marca ele. O que marca o período arcaico. Vamos para cá, tá aqui, ó. Período arcaico, certo? Ele é marcado pelo quê? Ele começa com o quê? Ele começa, ó, com o declínio lento, tá? Gradual, paulatino, da comunidade gentílica, tá? Do Genos. Lentamente ele começa a desaparecer. Por uma série de razões que, lembre-se, estão relacionadas aqui. Escassez de terras, aumento populacional e formação da propriedade privada, tá? O Genos, lentamente, ó, ele perde sua importância, tá? Ele vai se agrupando, se reunindo, aí se transforma numa outra coisa que a gente vai chamar de frátria. Observe aqui embaixo, ó. Ele vai desaparecendo, tá? O Genos, e vai dando lugar a um outro tipo de comunidade que a gente vai chamar de frátria. As frátrias eram uma região de Genos, elas eram uma reunião de Genos. Pode observar aqui, ó, uma reunião. Essas frátrias, por sua vez, lentamente começaram a desaparecer também, a se agrupar, a se juntar. Aí deram origem a um outro tipo de agrupamento, que a gente vai chamar de tribo, tá? Aparecem as tribos.
Essas tribos, por sua vez, se agruparam também, se reuniram, aí deram origem, finalmente, a Polis. O que é a Polis? Está aqui mais abaixo. A Polis é a cidade-estado grega. É Esparta, tá? É Atenas, é Tebas, tá? É Corinto. Isso é a famosa Polis grega, ou cidade-estado grega, como queira chamar. Lembre-se que em toda a polis, tá? Uma parte que era simbólica nela, era só a parte mais alta, a famosa Acrópole, está aqui mais abaixo, ó, Acrópole, onde geralmente eles erguiam um templo, tá? Onde geralmente havia praça, onde as questões públicas eram discutidas exatamente ali. Então, isso aí é o que marca o tal do período homérico, certo? Aliás, o arcaico. Formação da polis, desintegração dos gêneros. Valeu!